Na RW Brasil. Mundo das Ideias. Com Amanda dos Anjos Correia. Muito bem, estamos iniciando o nosso Mundo das Ideias desta segunda edição. Chegamos na segunda edição. Se você quiser assistir a primeira edição, vá até a página do Mundo das Ideias aqui no nosso site e veja lá, assista lá a hora que bem entender. Este programa aqui, a partir de amanhã, também é outro que vai ficar colecionado lá na página, no sistema meio on demand, assim, né? Para ser bem moderno aí, o pessoal está chamando agora esse cardápio, né, de vídeos assim para assistir de on demand ou um podcast também, né? Mas nós temos essa opção. Você assiste aqui ao vivo, né, neste instante mesmo, ou então pode assistir a hora que bem entender lá na página específica do Mundo das Ideias. Amanda, tudo bem? Tudo bom, boa noite, Marcelo. Boa noite quem está assistindo, quem está nos ouvindo. Bom, antes de propor e já colocar no ar o tema do programa de hoje, você pode sugerir um tema para a gente, né? Através do Twitter, você pode seguir a RW Brasil no @RWBSC. Este é o Twitter da nossa emissora. E também, esta é uma novidade também, essa semana a gente já começou a trabalhar com o Facebook. O Facebook da nossa emissora é o nome do Facebook, claro, né? /RWBSC, tá certo? RWBSC, com o endereço que todo mundo conhece do Facebook. Lá está também a página no Facebook, também é uma alternativa para a gente fazer contatos aí. Você sugerir, criticar, dizer o que está achando, trazer ideias para cá para que a gente possa discutir aqui temas ligados à psicologia e especificamente à psicologia sistêmica, né? Um tipo de psicologia que a gente já tratou um pouco aqui no primeiro programa, explicou mais ou menos o que é, mas ao longo dos programas a gente vai aprendendo a conhecer este viés sistêmico da psicologia. Bom, o nosso tema de hoje, Amanda, o nosso jeito de fazer isso aqui é absolutamente improviso mesmo, né? A Amanda veio para cá, não sabia do que nós íamos tratar, né? Eu até sugeri ela que, pelas tantas, ela mesma pode trazer, né, um tema. Mas o tema, a gente conversou agora um pouquinho aqui, bateu uma bolinha e já, né, definimos o tema hoje, que é o seguinte, ó. Me chamou a atenção que no programa anterior, a Amanda me disse que antigamente, na psicologia, na criação das crianças, as famílias, o pai e mãe, tinham uma ideia apenas de que as pessoas eram crianças e depois viravam adultos. E não havia aquela etapa que chama-se adolescência, ou aborrecência, né? Onde o sujeito não sabe o que vai fazer, né? Estou recebendo a ligação do David Scheid aqui. Eu vou botar ele na linha e ele vai ver que a gente está no ar aqui. Vamos botar aqui o David para ele nos assistir lá da Califórnia lá. E bom, se o David quiser participar, não tem problema. Estamos ao vivo aqui, o Davidão, nosso webmaster aí, ó. Tá doente, né? Tá meio só assistindo. Então tá bom. Mas vazou aqui o som, hein? Um abraço e um beijo aí ao nosso David Scheid. Depois do programa a gente pode conversar, mas fica à vontade aí da gente ficar aqui nesse bate-bola. Então tá. Bom, estávamos falando então dessa questão de uma pessoa ser criança e ser adulto, mas passar pela adolescência, né? E a psicologia não tratava disso de uma forma mais atenta, né? E isso é um verdadeiro fenômeno numa família, né? Quando se tem um filho, ele se torna adolescente, a impressão que dá é que você tem uma outra pessoa do seu lado. Um desequilíbrio, né? Então, vamos tratar desse tema aí. É um desequilíbrio mesmo?
Então, antes de mais nada, na verdade não é que a psicologia a psicologia negligenciava essa fase. Na verdade, na história da humanidade, a adolescência existe há muito pouco tempo, né? Então, assim, na história da humanidade, não só da psicologia, as fases do desenvolvimento, elas eram pouco estudadas, digamos assim, né? Então, assim, o que existia era uma criança que logo se tornava um adulto. Tá, mas deixa eu entender já de cara esse conceito assim. Tu disseste que não existia adolescência. Como não existia Não adolescência? existia no sentido de nomenclatura, né? Ah, sim, tá. Não existia a tese da adolescência. Isso, porque na verdade a adolescência, ela é uma das fases do desenvolvimento, né? Porque eu tô errado ou não? Que o homem das cavernas, ele era adolescente e tinha os mesmos problemas que talvez a gente tenha hoje, ou não? Não, os mesmos problemas... Não, eu digo assim, nascem os pelos pubianos, sim, com certeza. As indefinições sexuais, as transições todas. Eu deixei de ser criança, tô falando mais grosso, a menina, tô menstruando. Quer dizer, isso tudo acontecia. Sim. Era sempre. um jeito de ficar adolescente, mas era numa adolescência, né? Isso sim, sempre aconteceu, né? As mudanças fisiológicas, né? As mudanças físicas e emocionais também, acredito, sempre aconteceram. Mas era pouco estudado, era negligenciada essa fase do desenvolvimento humano. Era basicamente primeira infância, segunda infância, aquela fase infantil mesmo, e logo virava um adulto. Tá. Né? Então, há pouco tempo... essa nomenclatura foi dada, né, de adolescência. Hoje a gente tem bem especificamente assim, as fases do desenvolvimento, como antigamente não tínhamos, né? Essa fase não era considerada, digamos assim, né? Então uma criança era criança que virava um adulto, né? Então por isso também surgiram questionamentos do trabalho infantil, que há muito tempo atrás era a coisa mais comum do mundo, né? Porque a criança, naquele período de criança adulto, já começava a se inserir no mercado de trabalho, né? Tá. Então, hoje que existem esses questionamentos, né, de trabalho infantil, enfim. A legislação até está tentando se acomodar, né? Tentando, o que pode uma criança fazer, de que jeito pode trabalhar, né? Então, na verdade, essa fase da adolescência, essa fase do desenvolvimento, ela passou a ser estudada, vista, olhada há pouco tempo. E por isso, talvez uma das hipóteses de toda a dificuldade, de todo o desequilíbrio, seja essa, né? Que é uma coisa nova na história da humanidade, né? A adolescência. Então, daí surgem muitos conflitos, né? Surgem muitas dúvidas, muitas inseguranças, tanto do adolescente, como dos pais, como da família no geral, como da sociedade. Como ver esse ser humano, né? Qual é o padrão, hein? Tem padrão? Porque a gente vê, às vezes a gente vê um jovem que passa muito tranquilo pela adolescência, né? Isso é o que? É uma questão de maturidade emocional? É a educação que ele ganha dos pais? O que define esse padrão? Eu acredito que seja tudo, na verdade, né? É um compilado de tudo isso. Uma coisa que a gente sempre tem que pensar é assim, a transição desse filho adolescente, ela bate muito com a questão como foi a adolescência desses pais, né? Então, assim, o modelo que a gente tem para passar de educação para os filhos, em geral, não digo em geral, digo quase que sempre, levando em consideração a nossa referência como educação, né? Então, eu vou educar meu filho muito provavelmente como meus pais me educaram, ou, tendo como referência a educação que eu tive, fazer exatamente o contrário. Eu acho que eu vou te contestando isso aí, sabe por quê? Eu vejo a partir de mim e a partir das observações que faço com meus amigos, assim, da minha geração. Eu, por exemplo, toda vez que... me lembro disso, quando adolescente, toda vez que eu não gostava de uma coisa, me rebelava contra aquilo, eu pensava comigo, quando eu for pai, eu vou fazer diferente. Quando eu for avô, agora, né, eu digo, vou fazer diferente. E muitas vezes fiz diferente. Muitas vezes repeti. Muitas vezes me pego, e inclusive me critico muito por isso, né?
estar fazendo igual, né? O que demonstra uma certa falta de progresso, de evolução, né? Mas muitas vezes eu fiz ao contrário. É assim mesmo, a gente repete. É assim, a gente repete, e é como na psicologia sistêmica a gente entende que o modelo que a gente tem sempre vai ser referência. Tá. Seja referência para reproduzir igual, ou seja referência para fazer o oposto. Como entendi. tu acabou de falar, se eu fui educado dessa forma e eu não concordo com essa forma, quando eu tiver meu filho, eu vou tentar fazer o oposto. Tá. Então, o modelo de educação que a gente tem dos nossos pais, que a gente recebe, incontestavelmente é referência. Ele vai ser um... Ele vai ser um parâmetro. Tá. Podendo ter variações, mas sempre baseado no Sempre tal parâmetro. baseado nisso. Naquilo que te incomodou, naquilo, né? Tá. Pois é, mas aí, vamos voltar de novo para esse adolescente. Essa é uma das variantes, digamos assim, né? O pai e a mãe. O pai e a mãe. Sobre este adolescente. Mas aí temos o grande segredo do universo, que a gente é um diferente do outro. Né? E aí como é que tu vai reagir diante desse modelo? Eu imagino que a gente esteja fazendo esse programa aqui muito para tentar ajudar pais, mães e adolescentes. Né? Para dizer, vem cá, o que está acontecendo? O que fazer, né? Eu estou virando o quê? Né? Ou o meu filho está virando o quê? Como é que o sujeito vai reagir? Quais são os sinais assim, que o sujeito tem que estar atento em relação ao que ele é, ao que ele foi, e quem está diante dele, que é filho dele, e ele não sabe direito o que está acontecendo? Em primeiro lugar, assim, o que eu colocaria. Como eu falei no programa anterior, existe uma ruptura nessa transição de criança a adolescente, e a gente tem até uma fase bem específica, que é a pré-adolescência, né? Que é bem esse caminho tênue entre a infância e a adolescência. Que é o quê? 8 anos? 9, 10, 11 anos, por aí se dá essa fase. Isso está mudando, inclusive. Está mudando. Tá caindo. Tá caindo. Hoje a gente vê crianças de 8, 9 anos que têm, uma maturidade... Sinais de adolescência pura. Rebeldias. Exatamente. Então, até informações, né, que talvez em gerações anteriores crianças dessa idade não teriam, né? Então, o que ficar de olho, né? Quais são os sinais? Primeiro, levar como referência que essa criança já não é mais uma criança, então não deve ser tratado como uma criança. Ou seja, respeitar Respeitar a mudança. Exatamente. Respeitar essa mudança para que ela possa se respeitar enquanto mudando. E o parentezinho aqui. É comum a gente dizer, e isso aqui é mais um mito ou verdade, né, que a gente coloca à prova aqui para tua avaliação. Eu sempre ouvi e sempre tomei como verdade o seguinte: nunca diga mais do que a criança está te perguntando. Né? E a gente às vezes peca por isso, né? Não, mas eu vou também te explicar. Aí complica, né? Isso é para criança ou isso é para filho em geral? Ou isso é para nossos relacionamentos em geral? Assim, com criança isso se dá muito, né? Porque assim, E é correto fazer isso? É correto fazer isso. Porque assim, muitas vezes a criança te faz uma pergunta, e aí, ou nem faz a pergunta, e o pai já quer logo explicar muito além do que a criança de repente pode entender, né? Do que a criança tá pronta para ouvir, tá pronta para entender. Então, muitas vezes a criança faz uma pergunta muito simples e o pai complexifica aquela coisa de uma forma... Eu sempre me lembro, quando a gente fala disso, do meu sobrinho, que hoje já tá com 20 e tantos anos. 20 e tantos? Não. 20. 20, né? 20, talvez, né? O Lucas Feijó, que tá morando em Chicago. Eu tô tentando convencer ele de fazer um programa aqui com a gente, né? Mas o Lucas, quando era pequenininho, ele tem um irmão menor. E aí o irmão menor perguntou pro meu pai, que é o avô dele: ô vô, como é que nasce uma criança? Como é que a mãe ficou grávida? Aí o meu pai, meio assustado, né, disse, não sabia também o que dizer, porque não é ele que tinha, né? Ele disse: não, o negócio é o seguinte, é a tal da sementinha, que tu já não ouviste falar da semente e tal, né? Tava quente, né? Tava perto do negócio, né? Da semente e tal.
e bata na barriga da mãe e tal. E aí o Lucas, ouvindo aquela história, já um pouquinho mais adiantado, né? Ele olhou pro vô e disse assim, nem é assim, né? Já entendeu tudo. Já tá mais na frente. Então quer dizer, ele já tinha uma outra demanda, né? Então, talvez ele nem soubesse como era mesmo, mas nem era assim, né? Não era, mas sabia que não era desse jeito. Tá, mas então aí, eu te interrompi quando tu estava me dizendo quais são os sinais. Respeitar os sinais, não é mais criança. Respeitar os sinais, não é mais criança, respeitar essa nova fase, essa transição, levar em conta que são novos tempos, né? É muito complicado o pai... Novos tempos, tu está falando do meio ambiente. Exatamente, meio social. Levar em consideração que são novos estímulos, né, que de repente esse pai e essa mãe não tiveram quando adolescentes, né? Então, claro, com parcimônia, né, também não é assim, vamos liberar tudo porque na nossa época não existia, agora existe. Não, tudo com limite, né? Mas levar em consideração estímulos que antes não tinha, que hoje em dia tem, né? E que se retirar esse adolescente desses estímulos é quase que impossível, né? Não tem como. Vai ficar fora da casa. Vai ficar fora, né? Ele não vai estar inserido, né? Quase que impossível. Nós estamos falando, por exemplo, da internet. Internet. Do computador, da televisão. Exatamente. Dentro do quarto. Né? E assim, as gerações anteriores não tinham, de repente, tanto contato global como se tem hoje em dia. Eu percebo jovens que aprendem a falar inglês pela internet e que nunca fizeram curso de inglês. Então, isso deve ser levado em consideração. Isso é um fator positivo, né? Se a gente quiser fazer um apanhado do que é positivo e o que é negativo, enfim... Isso é um fator positivo, né? O jovem, ele tá se comunicando mais. Mesmo virtualmente, né? Tá se comunicando mais, tá tendo mais acesso, né? Então, respeitar essas novas demandas, né? Atuais. Ou seja, não virar um contestador disso aí, né? Ser contra isso aí. Né? E não ficar naquele discurso assim, na minha época, vamos fazer como era na minha época, que na minha época... Né? Então é complicado porque a gente não tá mais naquela época. E esse adolescente não sabe como foi naquela época. E ele não vai saber. E é uma coisa complicada também a gente dizer no meu tempo, né? Mas parece que o sujeito morreu já, né? E o tempo dele é o tempo dele. Presente. É agora. Se ele tá vivo hoje, esse é o tempo dele. Né? Quando eu era mais jovem, né? Talvez fosse mais adequado. Quando eu tinha a tua idade, né? Quando eu tinha a tua idade. Né? Mas enfim, respeitar essas atualidades, né? Respeitar esse adolescente, dar muitos limites para esse adolescente. Eu acredito que seja nessa fase que esse sujeito precisa de limites, precisa de orientações. Sim. Né? Porque quando criança o pai consegue conter, principalmente contenção física, muito mais fácil, né? Porque tem a autoridade do pai, né? Tem autoridade. Ela é mais, digamos assim, mais... restrita? Eu diria assim, mais impositiva, né? Mais impositiva, mais impositiva, com certeza. Se essa criança pede pra ir na casa do colega, é só não deixar. Não né? deixar. Claro. E com esse adolescente já fica mais complicado, né? Até pela questão do tamanho, né? Já é, às vezes, do mesmo tamanho do pai e da mãe, ou até maior, né? Então... É uma fase bem, eu diria assim, bem delicada, assim, né? Porque fica muito nessa transição de eu sou um adulto ou eu ainda sou uma criança? Eu devo reagir como uma criança ou como um adulto, né? E aí entra aquela fase da rebeldia, de contestar os pais, quando antes, na infância, era acatado, ou mesmo que a criança não concordasse com a opinião dos pais... ela pouco ia contestar, ou ia contestar de uma forma muito ingênua, muito inocente, e que agora não é mais assim na adolescência, né? É contestado muitas vezes de forma grosseira, de forma agressiva, né? Então, dar limite, orientar nesse sentido também, de que existe uma hierarquia sim, não precisa ser uma... Alguém manda nessa tribo aqui. Né? Não precisa ser no sentido autoritário, mas que existe sim uma hierarquia, existe quem manda e quem obedece. Pode ter contratos, pode ter um lado que cede, o outro lado que cede, mas sim, existe quem manda e quem obedece dentro dessa relação. Não é tudo discutido, né? Tudo partilhado, né? Não, de forma igual. Não, e não deve ser. Eu acredito que não deva ser tudo partilhado, né? Não deva ser tudo discutível. Na tua experiência como psicóloga em atendimentos a jovens e crianças,
Este é um problema recorrente. Os pais e mães não têm ideia disso. Não tem ideia. Tendem a fazer o quê? Ou tem ideia e não conseguem colocar em prática. Sabem o que deve ser... Muitas vezes não sabem o que deve ser feito, mas quando sabem, não conseguem pôr em prática. Não sabem como fazer. Não sabem como fazer, Tá. exatamente. Sabem que tá faltando alguma coisa, tá faltando um limite, tá faltando uma orientação, tá faltando uma contenção mais dura, mas não sabem fazer. E isso se dá muito pela culpa, né? Porque, assim, pelas questões sociais, enfim, a gente tem muitos pais ausentes hoje em dia, o que não acontecia. A outras gerações não estar ali. Não estar ali. O que acontecia nas outras... Isso não se dá só na adolescência, dá também na infância, né? Mas, enfim, o que acontecia nas outras gerações? Os pais iam trabalhar e as mães ficavam em casa cuidando dos filhos. Hoje em dia, o que acontece? Os dois pais vão trabalhar e essa criança fica na escola, na creche, no clube, em casa com a avó, em casa sozinha. Enfim, fica em outras atividades que não com a mãe. E aí não desenvolve uma intimidade, né, que precisaria ter, né? E além disso, além de não desenvolver talvez essa intimidade, mas enfim, não que isso seja uma coisa negativa, faz parte dos novos tempos, né? Enfim, a mulher foi pro mercado de trabalho, né, buscar, enfim, a realização profissional, muitas vezes por necessidade, não só por busca de realização, sejamos bem justos, né? E o que acontece? Essa mãe, esse pai, depois de trabalhar um dia inteiro sem ver esse filho, essa criança ou esse adolescente, ele não quer chegar em casa e dizer o que tá errado, botar de castigo, dar um puxão de orelha, dizer não, isso tá errado, vamos fazer assim, vamos sentar aqui pra conversar. Esse pai não quer fazer isso, esse pai quer abraçar, quer dar um presente, quer fazer um carinho, quer conversar numa boa. Que efetivamente ele tá com saudade. Sim. Tá sentindo falta do E tá filho. vendo que a criança e o adolescente também tá sentindo falta disso. Né? Então isso começa a ficar um pouco negligenciado pela culpa, né? E a criança e o adolescente percebem isso. Percebe e manipula situações. Vem a chantagem. Sim, né? percebe e manipula situações. E nós temos que ter tranquilidade em falar disso, né? Sim. Eu acho Não deve ser um mito isso. porque eu vejo muitos pais, eu tô um pouco mais velho, às vezes eu falo isso com um amigo um pouco mais novo, que tem um filho, e nessa fase aí, e quando a gente toca nesse assunto, chantagem emocional, isso tem um tom assim de ofensa, né? De perversidade, não, mas né? o meu filho não é. O meu filho não faz isso. Ora, isso é normal que aconteça, né? Uma criança de colo faz chantagem. Sim, faz claro que não é nesse sentido da maldade, da má crueldade. Fé, né? Não é isso. Tem né? Mas há um sinal sim disso aí. Né? E acredito que seja até positivo para o crescimento, para o amadurecimento, porque o que seria de um ser humano completamente ingênuo, inocente, sem manha, né? Exatamente. Digamos assim, o que seria de uma criança que não faz birra? Indefeso, né? Indefeso, exatamente. Como uma criança, logo um adolescente, logo um adulto, como isso vai se defender, ou vai ter jogo de cintura, vai ter ali uma forma de disputar alguma coisa, ou vai ter um instinto de competição, enfim. É complicado, então faz parte do amadurecimento, do desenvolvimento. Bom, chegamos então a uma definição interessante. Respeitar, que está mudando. E modificar o jeito de tratar. Não é mais criança, é um pré-adolescente ou um adolescente. Né? Agora, o desafio é mudar como? Aonde? Né? Eu acho que o desafio é mudar junto com o adolescente. Porque o que acontece? Pais de crianças são pais de crianças. Pais de adolescentes devem mudar junto com esse adolescente. Em que sentido? Esse pai que antes tinha uma postura, ele vai ter que se adaptar a tomar outras posturas. E de repente ter que ser mais rígido, ter que ser mais autoritário, entre aspas, mas ele vai ter que aprender, ele vai ter que se adaptar e se desenvolver junto com esse adolescente. Por isso que eu acho muito legal a conversa, o diálogo, porque ao mesmo tempo que esse adolescente tá confuso, tá em dúvida, tá nessa fase de transição, esse pai também tá confuso, tá em dúvida e tá nessa fase de transição de pai de criança para pai de adolescente.
E o pai precisa ter tranquilidade de saber que está na roubada tanto quanto o filho, né? Tanto quanto. E ter tranquilidade em relação a ele, porque é assim mesmo. Exatamente, né? Porque se esse adolescente tá nessa fase de conflito interno por estar vivenciando isso, quem dirá o pai, que é ele que é o responsável pela educação daquele que está em conflito. Pois é, mas aí o pai e mãe, eles devem reconhecer isso pro adolescente? Porque eu vejo muito assim, eu não sei mais o que eu faço. Não, deve reconhecer sim. O meu conselho é que sim. Porque assim, o adolescente... Essa frase é muito comum, né? É muito comum. Eu não sei mais o que eu faço contigo, cara. Eu te digo as coisas, tu parece que não entende, né? É bem esse o papo, né? E eu acho que essa fase é uma fase também, nesse sentido, muito positiva, de troca, assim, né? Porque a criança, ela não entende totalmente o que o pai está dizendo, no sentido que o adolescente já começa a entender muitos conflitos que o pai está vivenciando, consegue olhar e entender. A criança muitas vezes olha, sofre junto, mas não entende o que está se passando. E o adolescente já entende. Então eu acho que é uma oportunidade, é uma etapa da relação de pai e filho que dá para ter um pouquinho mais desse compartilhamento. De, filho, tu tá passando por isso, mas eu também tô em dificuldade para lidar contigo. Tu te irrita muito comigo, mas eu me irrito muito contigo também. Devolve um pouco né? isso. Devolver um pouco essa responsabilidade. Né? Então, eu acho que é importante esse diálogo, essa honestidade, né? E o adolescente, querendo ou não, ele percebe essas coisas. Então, quando o pai, a mãe, o psicoterapeuta, enfim, age com honestidade com esse adolescente, ele vai entender muito melhor esse processo. Ele vai, pelo menos, baixar um pouco a guarda. Vai. Porque ele não está diante de alguém arrogante. Né? Exatamente. Me chama a atenção uma coisa. Há, inclusive, discussão parlamentar disso aí. Né? Me parece que essa semana até a presidente está analisando um veto de uma lei que criminaliza a palmada. O presidente Dilma tá com esse tijolo quente na mão aí. Ela criminaliza ou não a palmada. É muito polêmico, né? E aí a palmada, o que é a palmada? É o cascudo, é o tapa, mas que tapa, que força, em que região, não é na cara, é na bunda, é nas costas, é a tapa na mão, como é que é isso? Né? E aí a pergunta, né? A gente muitas vezes diz assim, eu devia ter te dado uns tapas mesmo como meu pai fez comigo, né? A gente ouve muito isso. Faltou tapa. Faltou ir para um quartel e tal, a gente diz para um guri, né? A gente diz muito isso. Ou então uns tapas e tal, não sei o quê. Até onde vai essa verdade aí? Bom, assim, que a gente vê até de brincadeira. Eu vejo o David que está nos assistindo, eu vejo ele às vezes brincar, claro, ele diz isso em tom de brincadeira, mas tem um tom de verdade naquilo ali, ele diz assim, olha aqui, ô velho, tu fica de olho aí, hein? Daqui a pouco vai começar a comer a porrada aqui. O couro vai comer. Claro que isso não vai acontecer, porque nós estamos num mundo hoje muito mais civilizado, né? Ele sabe muito mais esclarecido. Mas vem esse insight, né? Da coisa de... né? Quais são as verdades disso aí? Então, é um assunto bem polêmico, né? Principalmente para quem tem filho pequeno. Eu vou dar a minha opinião acerca do assunto. A palmada, vamos partir do mecanismo de raciocínio que um pai e uma mãe têm quando vai dar uma palmada. A gente não vê, vamos pensar, né? Vamos trazer aí pra memória. A gente não vê pai e mãe dando palmada em criança de forma reflexiva, né? Estou aqui pensando sobre a educação do meu filho, eu acho que ele merece uma palmada, eu vou lá e dou uma palmada. É uma coisa quase que um instinto agressivo, quase que um impulso de resolver naquele momento aquela situação, de punição. Eu costumava dizer, e ainda digo, assim, quando eu vejo, né, uma agressão assim, né, eu sou contra, né, nunca gostei disso, mas eu vejo assim, o pai quando dá uma palmada, qualquer tipo de coisa, né, desse estilo, ele não está educando, ele está reagindo. Né? Aquilo não é educação, ele é reação de uma coisa que ele saiu do controle, né? Então porque imediatamente vem uma culpa, né?
Isso é típico, né? De acabei de ser agressivo com uma É. pessoa indefesa. É. Muitas vezes, né? Na maioria das vezes, né? Tá, então tu tava indo para um raciocínio. Tu acha incorreto isso? Eu acho incorreto por alguns motivos, tá? Apesar de que eu acho que é um assunto polêmico, tem que ser discutido, tá? Não é um assunto indiscutível, eu acho que sim, tem que ser discutido, como a maioria das coisas, né? Devem ser discutidas, porque tá aí, muita gente faz, muita gente é a favor, né? Mas por que que eu condeno nesse sentido, né? Pessoalmente condeno. Por quê? Porque a agressão contra uma criança, logo em defesa, né? Se é uma criança, ela se dá num momento de descontrole emocional, na maioria das vezes. Né? Como eu falei, o pai não tá refletindo sobre dar uma palmada. Sim. Ele se irrita num extremo que ele vai lá e dá uma palmada. E como tu disse, logo se arrepende, logo tem culpa. Tem pais que choram junto com os filhos pedindo desculpa, doeu mais em mim do que em ti. Isso não existe, doeu muito na criança. E a gente não tem como saber se doeu mais em mim do que em ti, porque eu não sei qual é a dor que tu sentiu. Né? É muito complicada essa frase, né? Que muitos pais dizem depois de bater. Isso é uma chantagem do pai, né? Do pai, de dizer que tá sentindo... se eximindo da culpa, né? Mim, Se eximindo da culpa. Então, tá tentando causar no filho um sofrimento por ele ter feito aquilo. E revitimizando, né? Porque além dele ter apanhado, ele ainda tem que se sentir culpado, porque o pai tá sofrendo mais do que ele. Enfim, então... É complicado, né? E outro detalhe, tá ensinando o filho a ter esse tipo de raciocínio. Né? Na verdade, assim, eu até me lembrei de um paciente que eu atendia de 4 aninhos, que ele veio com uma demanda bem complicada de agressividade na escola, ele batia muito nos coleguinhas, aí eu trouxe ele pra conversar e tal, aí depois de muita conversa com ele, com os pais... aí eu me dei conta assim que o modelo de resolução de conflito era agressão. Então era aquele modelo que a criança tinha. Então assim, os pais batiam muito naquela criança. A avó, que era quem cuidava certa parte do tempo, batia muito nessa criança. Então o modelo que a criança tem de resolução não é na conversa, não é no diálogo. É na porrada. É na porrada. Então como é que o pai, que é agressivo, vai cobrar que a criança não seja agressiva? É um modelo. É quase que uma exceção. Né, encontrar um caso assim que a criança não seja agressiva. Tá, mas então, qual é o grau da palmada essa? O que se faz diante de um filho que enche o saco, vamos ser bem claro aqui, uma criança impertinente, o sujeito cansado, passa um dia inteiro, né, e daqui a pouco enche os tubos, né? E aí? Eu acho que em primeiro lugar a conversa, né? A criança desde muito pequena ela entende o que o adulto quer dizer sim. Conceitos como certo e errado. Eu acho muito importante, talvez isso seja o princípio fundamental de uma educação coerente, digamos assim. Não digo que correta, porque correto é um termo assim muito preconceituoso, digamos assim, né? Porque o que é correto pra mim nem sempre é pra ti. Mas eu acho que muito coerente é pontuar, é que a criança tenha muito claro conceitos de sim e não, e principalmente de não. Por quê? Porque o que a gente tem visto muito é assim, posso fazer tal coisa? Não. Aí a criança insiste, porque é claro, a criança vai insistir, porque ela quer fazer. Posso fazer? Não. Posso fazer? Não. Lá no quarto posso fazer, o pai já tá tão irritado que ele cede. Tá, então faz. Nesse momento, a criança já entendeu que na primeira não consegue, na segunda não consegue, mas na quarta, ela conseguiu. Tá. Então, deixar muito claro, e que às vezes isso é muito sofrido para um pai, porque ele tá vendo o que a criança quer, e também a criança tá sendo muito inconveniente, né? Às vezes se joga no chão, a gente vê muito, né? Criança em supermercado se jogando no chão. E ali tem uma chantagemzinha ali. Ali, né? Tem uma chantagem, e uma chantagem social, né? O pai ter vergonha. Exatamente, de se jogar no chão. Então, assim, nesse momento, é um momento crucial. Eu sempre digo pros pais, esse é um momento crucial do pai mostrar uma educação coerente, né? Se a criança se atira no chão, enfim, o filho é dele. O outro pode achar o que for, mas o filho é dele, é ele que tá educando, né? Então, não entrar nesse jogo. E aí deixa ali, aqui ó, velhinho, ó. Não vai rolar. Chão aí, enfim, o problema é teu, vai te sujar e tal. Não vai rolar, em casa a gente conversa,
Não faz, eu acho que quem assiste não é bom, quem faz não é bom, de fazer escândalo na rua. Normalmente a gente condena o pai. Condena, né? Porque perde a razão, né, de estar fazendo ali uma barbaridade na rua, na frente dos outros. E o que é pior, né? Às vezes, no momento desse que o pai está sendo correto em ser duro com o filho e deixar ele ali e tal, insistir naquela posição, é lido por outras pessoas, mas que criança mal educada, né? Exatamente no momento em que a educação está se dando, né? Exatamente. Então, e uma coisa muito importante, o que acontece também nesse momento é a criança ou se jogar no chão, ou qual é a outra reação? Bater no pai, né? Dar tapinha, dar soquinho, né? Então, nesse momento, não. Nesse momento, não ignorar. Contenção física. Não machucar a criança, mas conter fisicamente. E aí, ficar na altura da criança, para que a criança entenda que existe uma simetria, né, no diálogo. Ficar na altura da criança e abaixar, conter fisicamente, e olhar no olho da criança e falar: tu gosta de apanhar? Não. Então, por que tu tá me batendo? O que tá acontecendo? Certo. Né? Então, orientar a criança. Denunciar para a criança mesmo que ela está batendo em ti. Que ela tá batendo em ti. Certo. E que ela própria não gosta disso. Claro. E aí entra muito o discurso da coerência. Tu não pode falar isso se tu chegar em casa e bater na criança. Claro. Porque daí é claro que ela vai achar incoerente o discurso. Certo. Né? E pior ainda seria que a gente vê, infelizmente, muitos pais prometendo surra quando chega em casa, né? Um negócio horroroso, né? É medo, como é que chama? É ameaça, né? Ameaça, né? É uma ameaça, né? Então, assim, eu acho que essas diquinhas que eu admito não são simples, como eu tô falando, são muito difíceis e demandam muita paciência e muita tolerância, principalmente. Eu acho que essa é bem a palavra, muita tolerância dos pais, desses momentos cruciais de educação, não ceder. Isso aí, a gente fugiu um pouquinho do tema, né, que é adolescente, verdade. mas vale legal porque tem uns ganchos, né? É interessante porque esse tipo de conversa derruba um pouco a ideia da gente ser preconceituoso com outros assuntos. Por exemplo, o sujeito que casa muito tarde, ou então a mãe que tem filhos muito tarde, casais que têm filhos muito tardiamente, né? A natureza está nos dizendo aqui, com essa tua observação, que a pessoa tem que ter paciência. E tem que ter tolerância. Tem que ter saúde, inclusive, né? Saúde física. Né? Para segurar uma criança que de repente está te batendo. O negócio não é para qualquer um. Então, daí vem não um preconceito, mas um conceito de que existe idade sim para se ter um filho e se poder educar ele de forma, digamos assim, adequada, né? Porque se sair de fora desse padrão, vamos dizer assim, as dificuldades vão ser maiores, né? Um pai com mais velho vai ter menos paciência, óbvio, né? Uma mãe com dificuldade física, um pai, né, vai ter essa dificuldade de encontrar esse vigor, né, de segurar, para encarar dessa forma, né? A natureza é sábia, né? Então, quer dizer, é importante isso. Claro que com isso a gente não está dizendo aqui é proibido ter filho depois dos 30 anos. E não é garantia nenhuma também uma pessoa jovem criar bem uma criança. Né? Não é garantia nenhuma. A gente vê muitos pais mais maduros e que educam muito bem um filho, né? Não é garantia nenhuma, né? Agora, vamos voltar para o adolescente. Normalmente, uma família, um adolescente convive com pai e mãe, ou com pai ou só com mãe. Hoje é muito comum já isso, né? Os pais e mães separados e tal. Aí a terceira pessoa também, né? O companheiro de pai e mãe depois, né? Aliás, essa muitas vezes é uma coincidência, né? Na idade mais ou menos da adolescência é que pai e mãe se separam, né? É muito comum isso, a gente vê, né? Pai e mãe se separar ali na pré-adolescência, né? Bom, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, a convivência com o adolescente ou pré-adolescente, ela se dá num momento de afirmação
do adulto, né? E diante dos seus pais, dos avós do adolescente, né? E os avós atuam muito, né? Eu vejo muitas vezes avós e avô e avós que interferem muito, até por necessidade mesmo. Necessidade, né? A terceira idade hoje está muito voltada para o cuidador, né? São cuidadores muito dos netos, né? Como é que trata isso? Porque são gerações diferentes, né? Agora há pouco tu citasse aí, uma avó que batia muito no neto. Na geração dela, isso era um comportamento, né? Provavelmente do pai dela e tal, ela ensinou, aprendeu assim. E aí como é que faz? Esse conflito de geração, como é que... Porque o sujeito tem que reeducar o avô? Eu acho que nesse caso aí, em específico, a gente tem que pensar muito nos acordos, né? Eu acho que, indiscutivelmente, os pais devem ser os responsáveis pela educação desses filhos. Claro que a gente vê que essa não é a realidade de toda a família, que tem muitas famílias aí que são matriarcais, né? Às vezes são famílias em que a mãe nunca casou e aí mora com a mãe que mora com a mãe, né? Então ela vai trabalhar e esse filho é criado durante o dia todo por essa avó, né? Então, mas eu acho que deve ter um acordo, deve ter um diálogo entre essas duas gerações, não só pela questão da diferença de valores, enfim, né, de uma geração para outra, mas até para a criança entender a quem ela deve satisfação, entre aspas, né, para a criança entender a quem ela obedece. E para que esse discurso entre essas duas gerações, avó e mãe, esteja coerente. Porque senão o que acaba acontecendo? A minha mãe deixa isso, mas a minha avó não deixa. Ou a minha mãe... ou o contrário. E aí o que acontece? A criança começa a jogar com essas duas pessoas. E aí o que acontece? Essas duas pessoas entram em conflito entre elas. Diante daquela questão. O que dificulta mais ainda essa relação. Ou seja, não se deve criar ferrolhos, né? Ou seja, aliás, isso não é só com o vô, com o pai também, com né? O pai As também, mães sim. fazem muito isso com os pais. Quando teu pai chegar, eu vou falar pra ele isso aí, né? Pô, uma tremenda sacanagem com o pai, né? Que chega, quer ter um momento com o filho e aí tem que fazer a repressão, né? Dar castigo, definir... Cobrar quase tarefa. Como um agente repressor mesmo, né? Quase que a polícia tá chegando, tu vai ver só o que vai acontecer quando chegar. Quando teu pai chegar. Né? Pois é, e então aí acordos. Acordos. Não só acordos. Com pré-adolescente, mas com... Entre os cuidadores. Entre os cuidadores, sem dúvida. Tem que ter acordo e... Acredito que tem que ter uma certa cumplicidade, coerência desses dois discursos. É claro que as duas pessoas nunca vão ter ideais e valores e crenças e conhecimentos e informações iguais, né? Culturais, inclusive. Vieram de outras famílias. De outras famílias, Até entre famílias, né? Isso não acontece, então, né? Entre outras famílias, menos ainda, né? Muitas vezes. Mas tem que ter, sim, uma coerência. E esse acordo é um acordo mesmo, explícito. Olha aqui, ó. Sim, acordo verbal vamos mesmo. Vamos falar sobre tal coisa. Um acordo verbal mesmo. Me encontro nessa dificuldade. Não sei lidar com isso. Tá, então eu tô sabendo. Então vou te dizer como é que a gente pode fazer. O que tu acha? Conversar sobre isso, né? Isso pode ser até certo ponto aberto ou não pro adolescente, né? Pro adolescente também entender que existe um modelo de... É muito importante que o adolescente tenha uma ideia de um modelo de conflito também, tá? E, às vezes eu falo isso, as pessoas... Mas como assim? Conflito... Modelo de conflito. Modelo de conflito. Dentro de casa, como assim? Os pais brigam na frente dos adolescentes? Não vejo problema nenhum se tiver respeito, né? Eu acho que... Sim, porque pressupondo do ponto seguinte, nem sempre vai ser tudo mar de rosa.
Sim. vai ter uma discussão, vai ter um desentendimento. E aí, Sim. como proceder? Como proceder? Isso. E aí, se ele nunca teve um modelo de discordância em casa, quando ele chegar ali fora, Vai. ele não vai saber Vai como... ter... Vai ter dificuldade em resolver, né? Então, assim, um bom modelo, não digo, mas um modelo saudável de discordância é muito bom também para a criação, para a maturidade de um adolescente. É muito bom que ele tenha contato com isso. Tá. Contato, tu estás dizendo assim, não só entre o pai e a mãe, a discussão entre o pai e a mãe, o modelo de conflito, mas também com ele próprio. Com ele próprio, com ele do próprio. pai e mãe dá liberdade a ele de se expor, de defender de tese, eu acho que o adolescente, ele tem que ter abertura com os pais, né? De discussão, de troca de ideia, de defesas de ideias, né? Como eu falei antes, tem que ter uma hierarquia, né? Até certo ponto, aquele adolescente pode ir. Até o momento em que o pai tem mais experiência, mais conhecimento sobre aquele fato, Sim. Naquele momento termina a discussão. Agora, uma outra questão aí. Novela, né? Que hoje é o grande lazer de muitas famílias, né? E as novelas estão cada vez mais ousadas, né? E aí já vamos entrar no campo da sexualidade. Aí eu te pergunto o seguinte: é normal que um pai e a mãe fiquem constrangidos com a avó, com o tio e com os filhos na sala vendo uma novela? E se isso é normal, como lidar com isso? Porque é muito comum isso. Eu vejo isso claramente hoje. Uma novela, quase não há capítulo hoje de uma novela que não tenha uma cena de sexo. Cena erótica, né? Uma cena erótica. E olha, cenas bem eróticas até, né? E aí aquele meu amigo, né, que diz, mas a Marininha na sala, né? Como lidar com esse constrangimento? Porque a gente fica constrangido mesmo, né? Tu tá diante de uma cena libidinosa, uma coisa que... De intimidade, Intimidade, né? E que a criança às vezes absoluta, nunca teve contato com aquele conteúdo, né? Não, e às vezes, eu quero me pegar a esse fato, às vezes tu estás diante de um filho adolescente que já passou por aquilo ali, que já teve o seu momento também de intimidade, de sexualidade, tem um namorado, um filho de 15, 16 anos, muitos já tiveram até experiência sexual. Atividade sexual, Mas numa sala, diante de uma televisão, quando aparece uma cena íntima que não era lugar para aquilo estar, pelo menos a minha avaliação, rola um constrangimento. O pessoal fica meio que se olhando, né? Eu vou pegar uma água e tal, né? Como é que a gente lida com isso? É assim mesmo? É ficando constrangido mesmo? Porque às vezes isso é normal mesmo, né, cara? O constrangimento... Bom, a gente não pode também... Eu não posso fazer de conta que não tô vendo aquilo. Não, e a gente também não pode fazer de conta que não tá se sentindo constrangido. Não vamos desmerecer o nosso constrangimento, né? Vamos valorizar o nosso constrangimento. Então, se há constrangimento é por algum motivo, né? Não dá pra fingir que não tem. Bom, as faixas etárias aí, elas estão limitadas. A gente vê quando começa um programa qual é a faixa etária de... A gente vê crianças aí de 7 anos vendo a novela das 8, que não é mais 8, é 9. Né? E que termina... há um tempo atrás, a novela das 8 terminava às 9. Hoje em dia, a novela das 8 começa às 9h30. Né? Então, 9h30... Teoricamente, digamos assim, no mundo ideal das fadas, uma criança deveria estar se preparando para ir deitar. Até as fadas, né? Até as fadas. As fadas já estão de pijama essa hora, né? E a hora que tá terminando a novela, 10h30, já era para uma criança que acorda, enfim, 6h30 para ir pra escola, se estudar de manhã, já era para uma criança estar dormindo, né? Aí levando em consideração outras questões, que o sono é importante para o desenvolvimento de uma criança, né? Para o crescimento, enfim... Mas aí vamos levar em consideração a adolescência, né? Que é o que a gente está falando. Se traz constrangimento, trazer para o diálogo. Tá? Eu não acredito, sinceramente... Você traz o constrangimento para o diálogo? Porque aí fica mais constrangimento ainda. Mas acredito que seja a forma, né? Por quê? Porque assim, teoricamente,
não deveria ser um programa diário de lazer familiar, né? Mas enfim, vamos lidar com a realidade, né? A realidade está dada e muitas vezes é o programa de lazer diário de uma família, né? De pai, mãe, avô, avó. Só esse parênteses aí para tu poder entender a dinâmica, onde é que eu quero chegar. Tá. Eu tenho um amigo que ele diz assim, ó, eu não escuto novela com filho. Não dá mais para escutar com filho. Se eu quero ver uma novela, eu vou pro meu quarto e vou assistir a novela no quarto. Eu só volto quando termina a novela. Né? Então, e o pessoal sabe, diz, não, o pai não gosta, a mãe não gosta, porque esses negócios aí e tal, aparece, a gente fica meio assim mesmo. Então, aí tá consolidada o consolidado constrangimento. Mas aí, olha só, como é que eu faço a leitura dessa situação? Está dado um acordo familiar em que a família mesmo entende que essa é uma situação tão constrangedora que o pai não consegue compartilhar com essa família. Entendi. Então aí o adolescente já entende que é constrangedor o suficiente. Ou seja, isso é um acordo. Isso é um acordo. Verbal ou não verbal é um acordo. Né? Então assim, se é possível trazer o constrangimento para o diálogo. Se não é possível, rearranjar outros acordos. Se ainda assim não é possível, não assistir o programa. Enfim, tem diversas possibilidades nesse caso. Encontrar a que é mais adequada para aquela família. Né? Mas nesse caso aí me parece muito claro que a família já entendeu que aquele pai não consegue se situar naquela situação naquele momento. Né? Que é dificultoso para ele em algum sentido. Né? Então ele se retira. E é engraçado, porque o sujeito se levanta assim, eu não vou ver essa sem vergonhice com vocês. Mas ele vai lá. Então, ele até verbaliza, né? Até traz. Sim. Fala isso. Não consigo. Né? Então, quando ele traz, já tá aí um acordo. A família já entendeu. Sei. Aí é um acordo. Pode ser esse, pode ser um outro tipo de acordo. Quando tiver uma cena tal, vou lá tomar uma água. Quando tiver cena tal, bota no mudo. Ou quando tiver cena tal, muda de canal. Ou quando tiver cena tal, tapa o olho da criança. Enfim. Agora isso aí também está cada vez mais raro, né? Porque cada um tem a sua televisão hoje em dia. No seu quarto. No seu quarto. E partilha-se muito pouca coisa, né? Aliás, isso é uma outra questão, né? O que deve se partilhar dentro de uma casa hoje em dia? Com as tecnologias todas aí. Hoje uma televisão dessas de LED aí é relativamente barato. Não é? Né? A televisãozinha mesmo, né? De tubinho, aquela de 14 polegadas, todo mundo tem se quiser, né? Como é que partilha isso? O computador, o laptop, o iPad, isso, aquilo? Como é que faz? Eu me lembrei agora até de um dado, uma informação que eu tive semana passada ou retrasada, que eu fiquei assim impressionada, que assim, não sei se ainda é assim, mas era um tempo atrás, acredito que ainda seja, o IBGE, quando vai fazer uma pesquisa, o critério que eles usam para medir o grau de riqueza ou de pobreza de uma família é o número de eletrodomésticos dentro de um dos critérios, né? É o número de eletrodomésticos dentro de uma casa. E logo, o número de televisões, né? Então, quanto mais televisões dentro de uma casa, maior o grau grau social, financeiro, né? Daquela família. E aí, depois que eu tive essa informação, eu fiquei pensando assim, nossa, mas que coisa mais contraditória, assim, né? Porque, tudo bem, número de televisões, mas o que é assistido nessas televisões, né? E que riqueza é essa, né? Número de televisões. A gente podia pensar que, de repente, é o número de livros que tem dentro de uma casa, ou, não sei, enfim, outras questões, mas número de televisões... porque hoje em dia você vai numa Casas Bahia e faz um em 12 vezes, né? aí. E compra 4 televisões. Sim, e compra uma baita televisão enorme, né? E muitas vezes uma televisão enorme para um quarto. É verdade. Né? E aí a televisão da sala é de 14. Aí a televisão do quarto... São os padrões, né? São os padrões. Aí não dá pra dizer que é certo ou errado, né? Enfim, são as novas configurações. Aí. Olha, deixa eu ver aqui, nós já estamos com... quando estamos encerrando o programa? Eu tô achando que o próximo programa a gente pode entrar num assunto proposto até pela última novela aí, que eu acho que é o escândalo da hora, né? Que são as frases e o jeito de ser, né? O jeito cruel de ser e homossexual de ser
dessa personagem aí do Félix, né? Ah, tá. Uhum. Até eu tenho dito pro Carlos aqui, às vezes, no Jogando Conversa Dentro, né? A gente não gosta de novela, mas a novela é uma coisa que te pega, né? Não dizer que não é assim, o sujeito está mentindo. E é um diálogo comum, né? Ela é muito lugar comum, né, do nosso dia a dia. Né? Aliás, os autores pesquisam isso, né? Para pegar exatamente o ambiente da casa do sujeito mesmo. Então a gente passa pelo corredor, olha uma televisão e se enxerga ali, né? E é impossível não escutar alguma coisa. E os bordões invadem a vida da gente, né? Então a gente costuma dizer aqui, não, estou vendo de raspão, né? Uma novela, né? Às vezes um raspão mais demorado, né? Mas esse padrão trazido pela novela, e não só pelo Félix, mas há outros casais homossexuais ali, e há também adolescentes ali, talvez a gente possa no próximo programa falar disso, né? Da sexualidade do adolescente, quando é que começa isso, como é que a brincadeira vira as ganha, como a gente diz, né? A gente sai das brinca e começa as ganha, né? E aí entra também muitas vezes essa discussão da sexualidade mesmo. O que eu sou, né? Porque ninguém projeta ser homossexual. Ninguém escolhe ser, né? Esse negócio da opção me chamaram a atenção dia desse. A gente não deve dizer opção, porque ninguém opta, né? Condição, né? O sujeito está diante de, né? Condição sexual. O sujeito pode optar em assumir, né? Em dizer para os outros, se colocar e tal. É um assunto interessante, né? É um assunto bem interessante, bem polêmico, bem discutível, que está bem atual, né? E que tem bastante coisa para falar. Então tá, pessoal, era mais ou menos esse o assunto de hoje, adolescentes. É claro que a gente não falou tudo, né? Falamos um pouquinho ali, um pouquinho de cada coisa, mas se você acha que a gente podia ter dito mais coisas aqui, por favor, né? Escreva pra gente lá no contato, no próprio site, né? Faça isso pelo Facebook, faça isso pelo Twitter, né? Nossos contatos estão todos aí na página. Você dá uma passeada na página e vai achar tudo. E se quiser dar uma olhada mais demorada nos programas, né? Aqui no Mundo das Ideias, vá lá na página Mundo das Ideias. Você já vai encontrar uma pequena coleção já. Nós estamos na 2ª edição, né? E amanhã esse programa já está disponível lá na página específica do Mundo das Ideias. Amanda, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada. E você, obrigado por ter nos acompanhado e, por favor, participe. A gente está fazendo isso aqui para todos nós aqui, né? Inclusive você. Tchau, até a próxima. Na RW Brasil. Mundo das Ideias. Com Amanda dos Anjos Correia.